De volta com o nosso editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafa, muito boa tarde para você, e aí? Para você também, boa tarde, Gustavo. Boa tarde para você que está assistindo a gente. Olha, primeiro assunto do dia é futebol, seleção brasileira. A gente vai falar da Confederação Brasileira de Futebol. Qual que é a grande novidade? Em janeiro eu falei aqui para vocês no jornal do fato de ter tido o clássico entre Atlético Paranaense e Coritiba, ou Atletiba, transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. Lembra, Marcela? Lembra, gerou uma repercussão, né? Exato. Aí o que aconteceu? Eu falei aqui para vocês do YouTube TV, aí você está pensando, por que o menino traz o ano inteiro essas informações de vídeo em Facebook, que o campeonato do México vai ser transmitido no Facebook, de futebol, né? Por que ele está falando do YouTube TV? Tá, agora você vai entender todo esse trajeto, o que eu já estava prevendo que ia acontecer e agora vai. A CBF está tentando trocar de plataforma. Essas imagens que vocês estão vendo vazaram aí, seriam da proposta comercial da CBF, elas já estão circulando na internet, nas redes sociais, que eles vão tirar a transmissão da televisão, ou se a TV quiser fazer um acordo, ela até pode, mas eles vão passar a partida no Facebook da CBF, que tem aí 11 milhões de fãs, mais ou menos. É bem grande, quase do tamanho do nosso, do Portal R7 aqui, que é gigantesco. E com equipe, narrador, repórter. Exato. Seria, no caso, o Nivaldo Prieto, que também trabalha para televisão, e o comentarista seria o Pelé. É sério, o Pelé deve comentar o jogo. É o Pelé, entendo. Entendo. Pelé, entende? Esse mesmo. E aí, qual é a grande sacada? Eles transmitem ali, eles têm os patrocinadores deles, que já são os mesmos da televisão, e podem vender novos espaços. Então, a CBF, que é um player muito grande na produção do conteúdo, porque tem os jogos da seleção, pô. Ele começa a usar uma plataforma diferente para disseminar esse conteúdo e fica menos refém de parceiros antigos que ele sempre teve para transmissão. E tem exemplos positivos. Aqui até mesmo no Brasil tem a Liga de Basquete, que é transmitida pelo Facebook também. Teve a final do Campeonato Curitibano, que deu um rebuliço também, Atlético Paranaense de Curitiba, que também foi transmitido ali pelo Facebook, ou seja, se espelhando e tentando inovar, talvez, né? Exato. A história do Facebook, ela não era confirmada até então. Dizia-se que a seleção estava negociando com o Facebook. A Folha de São Paulo foi e deu falando que sim. Essas imagens, inclusive, eu peguei aí de notícias na internet, porque está rolando muito essa confirmação já. Então, deve acontecer nesse sentido. E aí, você que acompanha o nosso quadro o ano todo, começou a entender do Atletiba no começo do ano, do YouTube TV, dos outros campeonatos sendo transmitidos no Facebook. Agora, a seleção brasileira deve estar lá. Muito legal. Para o telespectador é excelente, né? Você vai conseguir ver onde você estiver, sem ter amarras, sem estar restrito, né? O conteúdo, o esporte, a cultura sendo disseminado de forma mais democrática para todo mundo. É muito legal mesmo. Só tem que ter um sinalzinho legal ali de Wi-Fi, de internet, para poder acompanhar sem ficar travando o jogo de 5 minutos, né? Exatamente. E acho que a CBF daqui a pouco também tem que pensar numa transmissão em inglês, né? Porque afinal a seleção brasileira é querida por muita gente mundo afora. E talvez uma transmissão em inglês consiga atrair até mais visualizações, né? Nossa, você sabe que eu não tinha pensado nisso? É uma ótima ideia, inclusive. De repente em espanhol também, o Neymar faz muito sucesso na Espanha. Acho que é um caminho a evoluir, né? Muito bom. Bom, falando em transmissão em inglês, quem está inventando palavras em inglês é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é isso? Exato. Não sei nem se é inglês aquilo lá que ele falou, porque se você pegar o dicionário não tem essa palavra. Mas dá uma olhada no horário. Vamos acompanhando com o horário. A 1h da manhã ele me tuita isso, ó. Despite the constant negative press, COVFEF. Quer dizer, em português, né? Apesar da constante negativa... Aí ele ia falar, eu acredito, cobertura da imprensa, né? Imprensa, seria cobertura, eu acho que é o coverage. A gente já meio que imagina que seja isso. Mas o tiozão foi lá e me digitou errado, e tweetou errado 1h da manhã. Às 7h da manhã ele acorda e percebe o que ele fez. Aí ele tuita esta outra imagem aqui, vamos colocar? Exato, isso aqui. Ele entrou na brincadeira em vez de achar ruim. Então, quem consegue saber qual é o verdadeiro significado de COVFEF? Divirtam-se. Ele escreveu isso, é sério, às 7h da manhã, quando ele acordou e viu a besteira. Eu vou contar minha passagem aqui, porque a gente chega aqui de manhã para fazer o Hora News, e eu no Twitter, aqui de repente eu comecei a ver isso, entrava na CNN, a BBC, todo mundo falando sobre o diacho do COVFEF. Porque o que virou de Twitter, o que criaram teses absurdas. E você tem uma tese, né? Qual é a minha sua? tese. Qual que é? Minha tese, você de casa, você vai entender. O que é o COVFEF? Ele está criticando a imprensa, certo? Mais uma vez, ele briga lá. Aí o CEO é de COF.
de café. Café. Aí o V é de vendetta. Lembra do filme? Lembro. Vendetta, porque tá querendo Café se vingar. Entendi. Aí o FF saiu duplo, é Final Edition. Final Edition. Entendeu? E aí é o café da vingança, última edição. Eu tenho uma outra teoria. Tá com ódio. Olha, criativa, vamos ver se é a sua melhor. A minha é o seguinte, eu fui ali no latim, na raiz da palavra, cov, do latim governus, que é governo, e fefe, que é controlado por um doido com cabelo maluco. É mais ou menos isso que significa em latim essa palavra. Olha, faz sentido. Faz mais sentido até. E aí virou zoeira, né? Olha, eu peguei até um print, até o New York Times deu essa notícia. O Gustavo estava falando, CNN, BBC, vai todo mundo começando a falar sobre isso. Olha qual é a notícia relevante do governo hoje, né? Nessa quarta-feira. É um absurdo, cara. Esse cara é realmente muito doido. E aí tem os memes, né? O senhor não gostaria de entrar para tomar uma xícara de couve fefe, sabe? Essas brincadeiras. Não, e no fim, ele fazia ali uma crítica, que é uma crítica que vem sendo muito batida, né, pela imprensa americana, claro, de que a imprensa americana está o perseguindo, que faz uma cobertura negativa e faz uma cobertura dos fatos, né? Exatamente. É que ele não quer aceitar isso. Então, na verdade, ele estava falando uma coisa ruim. E o que virou notícia foi o tal do couve-fefe, né? Se você quer falar de uma coisa séria, o Trump deve sair da conferência agora de Paris, que vai discutir o clima, ele não deve participar, então parabéns. Você queria essa cobertura, você está fazendo uma grande de uma besteira. Mas o pior de tudo é que se você olhar para uma outra análise, você pode perceber o quanto ele é inteligente no aspecto, porque ele vem seguidamente sendo capa, a gente que acompanha os jornais internacionais, capa de escândalos com a corrupção da Rússia. Hoje, ele usou uma besteira que ele fez para ficarem falando sobre um Twitter, ou seja, para ele não muda nada. Tira atenção, né? Tira atenção do grande interesse público sobre essa investigação aí com a Rússia. E hoje Paris, por exemplo, que ele deve sair e não discutir o clima ali, que é um problema, enfim. Talvez tenha sido esperto mesmo. Eles usaram aquele meme antigo do desenho, né? Do desenho dele. Não, são sensacionais. Muito bom, então, Calixto. Adorei seus destaques de hoje. Você Amanhã gostou? Gostei. Parabéns. Depois eu te mando o link, porque sobe tudo no YouTube. Se você assistiu, mas seu amigo não assistiu, você manda o link para ele. Tá legal. Até amanhã. Valeu, Calixto. Com mais destaques bons, viu? Sempre. Sempre.